Gostaríamos que o senhor focalizasse mais essa época de Macedo Soares e a sua importância nesse soerguimento de uma empresa que realmente estava um pouco na beira da falência, não é? Exatamente, a intenção do Banco do Brasil nessa época era realmente desfazer-se da empresa. O presidente do Banco do Brasil nessa época era o Dr. Ricardo Jafet, e foi quem encomendou o estudo Macedo Soares. E o estudo Macedo Soares foi bastante enfático em recomendar o empreendimento, achando que não era possível, diante de tudo que já tinha sido feito, abandonar a empresa à sua própria sorte, deixando de concluir o que estava quase pronto, né? E mesmo realizando uma expansão que tornasse o projeto mais viável, que tornasse os investimentos na usina mais compatíveis com os grandes investimentos de infraestrutura que tinham sido feitos. Esta foi a importante recomendação que Macedo Soares fez e que foi absolutamente decisiva para que o projeto tivesse continuidade. O general Macedo Soares iniciou seus trabalhos promovendo estudos de engenharia que detalhavam a expansão para 120 mil toneladas por ano. Foram contratadas firmas americanas, inglesa, alemã, e finalmente o projeto da firma Demag foi aprovado e iniciado a execução da ampliação da usina, com a compra de equipamentos, principalmente na Europa. O general Macedo Soares verificou nesse ínterim que não seria suficiente efetuar a expansão industrial, mas que a cidade teria de sofrer um grande número de melhoramentos a fim de permitir a fixação do pessoal técnico necessário à operação da usina. Foi então feito um grande número de melhoramentos na cidade e, com isso, recursos para a conclusão do plano tornaram-se insuficientes novamente. O general Macedo Soares não pôde, assim, concluir o que tinha se disposto a fazer, tendo deixado a empresa em 1957, quando a presidência passou ao Dr. Amaro Lanari Júnior, também um grande siderurgista, que deu a sua contribuição à empresa, procurando, por qualquer maneira, dar continuidade ao empreendimento, à implantação do plano de expansão. O Dr. Lanari esteve pouco tempo na Cesita, uma vez que ele estava à frente do empreendimento Usiminas, que na época se implantava, e logo em 1958 ele deixou a companhia para trabalhar na Usiminas, tendo sido sucedido pelo Dr. Paulo Miguel Balromolades, que continuou com a mesma orientação. E os trabalhos do plano de expansão foram assim prosseguindo de uma maneira muito lenta, com o uso de recursos próprios da usina. Eu trabalhava nessa época como chefe do escritório de projetos da usina e acumulava com a chefia da manutenção. E o processo que tínhamos de fazer as obras era com um certo excedente de pessoal que se tinha na manutenção, ir completando os projetos um a um, com os mesmos recursos de pessoal que faziam a manutenção da usina. Em épocas de manutenção mais intensa, diminuía-se o ritmo de obras. Com este processo, pôde-se, no intervalo entre 57 e 64,
completar as obras do plano concebido por Macedo Soares em 1954, efetuando-se a construção de uma nova laminação de barras, um desbastador, e ampliando a aciaria e a redução com forno elétrico de redução, além da instalação de uma sinterização para finos de minério. O tipo de construção que se utilizou foi completamente diferente do que é normal na implantação de um empreendimento industrial. Fazia-se a obra de acordo com as disponibilidades de recursos, e não segundo um planejamento de tempo pré-determinado. Daí o tempo muito longo que se levou para a implantação deste plano, que só foi concluído em 1964, quando, já depois de duas novas administrações do Antonino Doria Machado e de Dermeval Pimenta, já se entrava numa nova fase da companhia após a Revolução, com a chegada do Dr. José Braz Ventura à presidência. Esta introdução, Dr. Albuquerque, do forno elétrico de redução para a produção de gusa foi devida a quê? Havia algum excesso na geração de Sá-Carvalho durante algumas épocas do ano. Sá-Carvalho é uma usina a fio d'água, de modo que a sua geração depende do regime hidrológico, não havendo nenhuma acumulação, nenhum reservatório de acumulação. Então, a energia elétrica era disponível a um preço bastante baixo. Note-se que durante algum tempo a Cesita forneceu energia elétrica a Belo Horizonte, no início do funcionamento da usina. Em seguida, com a implantação das usinas da CEMIG, isso tornou-se desnecessário e a Cesita passou a contar com certa disponibilidade de energia elétrica que justificou a implantação do forno elétrico de redução. E terminada, doutor Albuquerque, essa fase da influência do general Macedo Soares, veio a etapa do planejamento, dos estudos prévios para o grande plano de expansão da Cesita. Esse grande plano de expansão da Cesita teve o seu início através de estudos preliminares na administração do Dr. Wilke Moreira Barbosa. É um outro período marcante da história da nossa empresa, do qual nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco, esse início dos estudos do plano de expansão na fase da presidência do Dr. Wilke. Perfeitamente. O Dr. Wilke teve um papel bastante destacado nesse estudo de planos de expansão, o que foi tornado possível por uma decisão do Banco do Brasil, tomada por influência de um diretor do banco que muito auxiliou a empresa, que foi o Dr. Nestor Joste, que promoveu a consolidação do passivo financeiro da companhia, transformando em capital parte dos financiamentos do banco. Com isso, a companhia pôde entrar num certo período de normalidade financeira e pôde empreender um planejamento para entrada na produção de produtos planos especiais, aços siliciosos e inoxidáveis. A dificuldade do planejamento desse tipo de produção residia no valor muito pequeno do mercado brasileiro nesta ocasião. A passagem da produção de produtos longos para a produção de planos tinha a dificuldade de que necessitaria de um investimento muito grande no laminador
de tiras a quente, o que era excessivamente grande quando se comparava com o faturamento possível no mercado então disponível. Nesta ocasião foram estudadas possíveis alternativas, como a laminação de placas na Usiminas, que dispunha de alguma capacidade no seu laminador. Entretanto, os entendimentos nesse sentido não tiveram êxito. A laminação de um produto especial, como chapa inoxidável, interferia demasiadamente com a rotina operacional da Usiminas e chegou-se à conclusão de que isso não seria prático. Chegou-se assim a um impasse. Foram feitos numerosos estudos nessa ocasião, inclusive recorrendo-se à consultoria de firmas estrangeiras, como a Armico e a Dave Construction. E chegou-se à conclusão que, após um certo nível de mercado, seria possível justificar a instalação de um laminador Steckel. Havia muitas dúvidas sobre se a utilização do Steckel seria adequada a uma usina que produzisse aços siliciosos e aços inoxidáveis, além de produtos de aço carbono. Foram feitos vários estudos, eu inclusive tive a ocasião de visitar um grande número de firmas produtoras desses produtos especiais. Visitamos Nippon Steel, Kawasaki, Atlas Steel no Canadá, Sumitomo, Surahammar na Suécia, a Armico nos Estados Unidos, antes de se chegar à conclusão de que seria possível a utilização de Steckel para a laminação a quente do inoxidável silício e de um lingotamento. Admitiu-se duas soluções: o lingotamento sob pressão, em moldes de grafito, e o lingotamento de placas convencional para a produção de placas. Fez-se estudos que foram consolidados em 1971, com um relatório discutido com o governo. Não se teve, entretanto, sucesso na aprovação dos projetos, pois o Consider, na época, não aceitava a ideia da implantação de um Steckel e insistia na solução de laminação na Usiminas, que nós considerávamos pouco interessante. O plano só pôde ser deslanchado na administração seguinte, com o esforço do Dr. Amaro Lanari Guiotimosin, que foi justamente a maior administração da CESITA. Durante 9 anos, o Dr. Amaro foi presidente e na sua equipe de diretores o senhor participou. Então nós queríamos que o senhor dissesse algo. A aprovação do plano teve inclusive de passar por uma época